Os mapas conceituais como recurso didático potencialmente significativo no percurso da aprendizagem da botânica. São evidentes os inúmeros desafios enfrentados no âmbito educacional no Brasil. No ensino de ciências, o desafio está em superar a falta do conhecimento prévio que o estudante tem a respeito do objetivo a ser trabalhado. No Brasil, se valoriza a forma como as informações são repassadas aos alunos. Essas informações são repassadas sem que haja uma preocupação com o desenvolvimento do raciocínio nem com a cultura geral. A maioria dos professores de ciências utilizam quase que exclusivamente metodologias de ensino ultrapassadas, ligadas à pedagogia tradicional e conteudista. O ensino de botânica é trabalhado muitas vezes de maneira mecanicista e memorística, principalmente nos termos voltados à morfologia, taxonomia e sistemática dos vegetais. Muitos alunos de botânica veem essa matéria como um conjunto de nomes sem sentidos e sem relação entre si, ou seja, nomes que eles têm apenas que decorar. Algumas dificuldades apresentadas por parte dos educadores em promover a associação e contextualização dos conteúdos são carência de formação continuada dos professores na área de botânica, ausência de integração entre os assuntos abordados, número elevado de estudantes em sala de aula e carga horária excessiva. Para diminuir esses problemas, propõe-se a utilização de metodologias alternativas, como coleta de materiais biológicos, aulas práticas laboratoriais, jogos, desenhos esquemáticos, leituras dinamizadas, uso de paródias, softwares educativos e elaboração de mapas conceituais. E isso visa contribuir para a aprendizagem significativa da botânica. Sendo assim, o trabalho teve como objetivo aplicar os mapas conceituais como recurso didático potencialmente significativo para a aprendizagem da botânica, bem como avaliar uma sequência de ensino proposto para a construção de conhecimentos mediante o uso dos mapas conceituais nas aulas de ciência. A pesquisa foi desenvolvida no período de abril a junho de 2017, com 44 alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 2 da instituição de ensino Master Colégio Curso, em Natal. Na busca pela compreensão dos alunos, foi necessário elaborar uma sequência de atividades que faça a abordagem dos conteúdos em etapas de ensino e que conduzam os discentes a uma reflexão e entendimento da temática, por estratégias didáticas, as quais proporcionam um processo de ensino-aprendizagem mais significativo. Em vista disso, o percurso didático foi desenvolvido em 5 etapas. A primeira etapa compreendeu a aplicação de um pré-teste com questões envolvendo a temática e a realização de uma sondagem dos conhecimentos prévios que os discentes apresentavam sobre a morfologia das plantas por meio de uma problematização social. Nessa etapa, os alunos receberam uma folha A4 e responderam algumas questões de acordo com os conhecimentos que já traziam, sem consultar colegas ou materiais de estudos. E, em seguida, responderam algumas questões problematizadoras, como: no caminho da sua casa até a escola, pode ser observada uma grande diversidade de plantas. Você já parou para observá-las? Você conseguiria diferenciar e enumerar as diferentes partes e estrutura das plantas que são observadas por você? E depois, os alunos expuseram suas respostas, suscitando discussões e questionamento. Na segunda etapa, ocorreu uma sistematização e aprofundamento de conhecimentos acerca da morfologia das plantas por meio de 2 aulas e rodas de conversas. Na primeira aula, abordou-se as estruturas, funções, tipologia da raiz, caule e folha. Já na segunda, explorou-se os diversos aspectos relacionados aos frutos e flores. Na terceira etapa, foi realizada uma familiarização com os mapas conceituais.
Neste momento, trabalhou-se com os alunos o que é, como construir e a importância dos mapas conceituais para a síntese e sistematização dos conhecimentos, utilizando de leituras e discussões de um material didático contendo normas, passos e sugestões para a criação de mapas conceituais. Com base nos conhecimentos adquiridos, na sistematização do conhecimento e no processo de familiarização, na quarta etapa foi proposto aos alunos a construção de um mapa conceitual que contemplasse as diversas estruturas e funções que constituem as plantas. E para auxiliar os discentes, foram distribuídos textos didáticos previamente elaborados com o auxílio da literatura adequada, trazendo informações a respeito da morfologia vegetal. Na quinta etapa, foi realizada uma socialização dos mapas conceituais que foram elaborados pelas duplas através da apresentação e discussão destes com as turmas. Esse momento possibilitou uma aprendizagem compartilhada, permitindo às duplas a identificarem erros e acertos do material elaborado, favorecendo correções. E após esse momento, ocorreu a aplicação do pós-teste, o mesmo pré-teste aplicado na primeira etapa, e do questionário de avaliação de atividades desenvolvidas. As categorias e os critérios para análise dos mapas conceituais foram os conceitos básicos, os conceitos novos, a ligação entre os conceitos, algumas palavras de ligação, exemplos a serem tomados, a clareza e a estética do mapa, algumas proposições, o grau de hierarquia destes conceitos, a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. O estudo avaliou o conhecimento dos alunos antes e depois da aplicação do mapa conceitual. Entre os alunos estudados, 93% conseguiram aumentar o número de acertos nas questões do pós em relação ao pré-teste em pelo menos uma questão, enquanto apenas 7% mantiveram o número de acertos no pré e no pós-teste. O número de acertos nas questões do pós-teste aumentaram significativamente, dando indicativos da ocorrência de uma aprendizagem significativa dos conteúdos explorados e comprovando a potencialidade do uso dos mapas conceituais para se trabalhar os conteúdos de botânica. Este gráfico é a representação das respostas dos alunos em porcentagem, no pré e no pós-teste, evidenciando o aumento significativo de acertos. Os autores indicam que uma maneira de minimizar as limitações que os alunos tiveram no desempenho da aprendizagem seria no aumento do tempo destinado pelo professor ao processo de ambientação e familiarização do uso dos mapas conceituais, utilizando também revisões de conteúdo trabalhado durante as aulas no intuito de melhorar a assimilação destes conceitos aplicados.